Plano Itamed coletivo empresarial ou familiar. Consulte a promoção 3576-8005. Agora são 11 horas e 36 minutos, é o Contraponto da Cultura, a voz do povo. Deixa eu falar um negócio aqui, Enes, que eu falei de forma indevida. Para mim eu tinha citado o nome McDonald e vocês disseram que eu tinha citado o nome do ex-prefeito Paulo McDonald, né, numa condenação. Não. Eu quero dar notícia da condenação do Ricardo McDonald. O Ricardo também tem cargo público em Curitiba e é irmão do ex-prefeito Paulo McDonald. E eu peço todas as desculpas se eu disse, porque eu estou vendo aqui o release, como sendo McDonald é condenado pelo Tribunal de Justiça a pagar 50 mil por insultos a Traiano. O Tribunal de Justiça da 10ª Câmara Civil condenou por unanimidade a apelação civil número tal, o secretário de governo da Prefeitura de Curitiba, Ricardo McDonald, a pagar 50 mil em indenização por ofensas cometidas contra o deputado Ademar Traiano. As ofensas foram divulgadas em artigo assinado, publicados em um blog político, onde McDonald, segundo o entendimento do relator, o desembargador Luiz Lopes, Dr. Luiz Lopes, extrapolou a esfera da crítica atacando a postura moral de pessoa pública mediante ofensas pessoais ao questionar a sua formação escolar, mesmo sabendo que o mesmo é advogado. O Traiano tem formação acadêmica em direito. Segundo o magistrado, ao usar expressões chulas para desqualificar o adversário político, McDonald afirmou, por exemplo, que Traiano não sabia escrever um O sem o auxílio de um copo. Houve o excesso na liberdade de expressão em detrimento dos direitos de personalidade do demandante, surgindo o dever de indenizar. No entendimento do desembargador, as regressões de McDonald causaram constrangimento e transtorno por seu cunho sensacionalista, ressoando negativamente na vida pessoal e pública do autor, violando a sua honra e a sua imagem. O deputado Ademar Traiano, hoje, ele é o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, é da cidade de Santo Antônio do Sudoeste, e quem tinha essa piada que contava era o Chico Anísio, né? Que ele tinha um amigo, como é que ele contava o Azambuja. Diz que o Azambuja, ele até os 14 anos de idade, ele sabia escrever uma letra, era a letra O, até que quebrou a xícara, daí ele já não sabia mais. Então alguém se utilizou dessa piada, que eu me lembro, na primeira vez que a ouvi era do Chico Anísio, e aí então ofendeu o deputado Traiano. O Ricardo McDonald vai pagar uma multa de 50 mil reais. Vamos ver se tem mais outras. Traiano, nação que moveu contra McDonald, registra que, à frente às primeiras agressões, preferiu escrever no mesmo blog 2 notas curtas de repúdio, na qual lamentava os ataques e alertava o réu para o ajuizamento de uma ação judicial. O réu insistiu nas agressões e baixou ainda mais o nível. Contou aqui para nós, inclusive, o ex-governador Roberto Requião, que ele não abre mão da aposentadoria dele como governador, em que pese ele receba o salário dele como senador também da República. Ele não abre mão da aposentadoria de governador, porque ele diz que ele utiliza o dinheiro para pagar as indenizações de quem ele ofende. Que a justiça não compreende, é injusta, a justiça é injusta, e aí faz com que ele pague. Ele só chama o cara de ladrão, ele só chama o cara disso e daquilo, e depois ele quer que o juiz concorde. Entendeu? Não, está tudo certo, o cara realmente é. Entendeu? 11h40, está registrada a nota, isso aqui está, inclusive, está circulando pelo Paraná, e toda a informação é da Pauta Paraná. Voltando no assunto futebol, então o Foz estreia agora no domingo contra o Toledo, ali. Exatamente, contra o Toledo. Domingo é a estreia do Foz. Aliás, o Foz que joga contra o Toledo domingo, mas já está vendendo ingresso, inclusive, para o jogo contra o Curitiba aqui, né? Porque o grande jogo do Foz aqui, pelo menos para a estreia do Foz aqui, é contra a equipe do Curitiba. E a expectativa é que o Foz possa conseguir vencer o Toledo lá, ou pelo menos fazer um bom resultado lá, para poder na quarta-feira ter um público excelente contra o Curitiba aqui. Vamos esperar um bom jogo do Foz lá, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. O campeonato tem mais jogos aonde, Caleb, no final de semana? Amanhã a estreia, a abertura do campeonato com o Coritiba jogando contra o Cascavel. E aí no domingo, além de Foz do Iguaçu e Toledo, Londrina joga contra o PSTC,
Operário e Atlético Paranaense, o Paraná Clube vai jogar às 7h30. Os outros jogos das 5 horas e o Paraná Clube, o último no domingo, às 7h30 da noite. 11h41, confira as grandes ofertas que você só encontra no Super Real para esta sexta-feira, enquanto durar o estoque. Arroz branco Taipan, R$ 8,99, 5 quilos. Nescau 800 gramas, R$ 8,99. Costela boi ripa, R$ 10,99. Agora está subindo a carne, né, Enes? Não para de subir. Não para de subir. Né? Eu acho que há uma competição entre carne e gasolina, que é brincadeira. Que dá uma corrida bem denteadinha ali, né? Frango sadia, R$ 3,99. Leite terra viva, o litro, R$ 1,89. A cerveja Colônia Lata, 350 mililitros, R$ 1,29. Beba com moderação. O que é beber com moderação, Dante? Beber sem exageros, né? Mas o que é o exagero? O exagero é você ficar tão bêbado que não sabe nem quem é. Tu pega um alemão numa festa de Kerber e diz que exagero é a partir da terceira caixa, né? O Cone Guterres, de Maringaense, da Gema, ele dizia o seguinte: 40 ou 50 chopps não faz mal a ninguém. Só não pode exagerar. Então, é exatamente isso. Exagerado é igual o cara que foi pego hoje pela manhã pela Polícia Militar, que não conseguiu fazer o bafômetro, tão bêbado que ele estava dirigindo. Aí a polícia, lá na República, ficou com medo o bafômetro falou, não dá. Trouxeram aqui para fazer o bafômetro, aqui não conseguiu fazer o bafômetro, ele não conseguia falar o nome dele, estava desconexo, não conseguia parar em pé e estava no volante do carro. Estava dirigindo. 11h42, você está pensando em almoçar fora, vai ali no restaurante do César Senati. Tá? Vai no restaurante da Lourdes ali, R$17,50 livre, e você come carne bovina, carne suína, carne de frango, e arroz e macarrão, e feijão, e salada de tudo quanto é tipo, e daquela sobremesa bem doce que os caras gostam, tem ali também. 11h43. Ô Dante, o que você quer acrescentar, filho? Quero dizer o seguinte, ontem teve vereador, teve sessão na Câmara de Vereadores, sessão... não iniciaram os trabalhos de 2016, vai começar só em fevereiro. Extraordinária. Extraordinária, a pedido do prefeito, que mandou um pedido para a Câmara de Vereadores para que eles aprovem a venda de 4 terrenos municipais, né? Isso os vereadores precisam aprovar para que seja feita essa venda. O valor desses terrenos, se vendidos, eles podem chegar a R$7,5 milhões de reais, e segundo o prefeito servirão para duas coisas. O primeiro, a construção de novas unidades básicas de saúde, novos postos de saúde, e também para ajudar a pagar uma dívida com o governo federal. É uma dívida que tem com o governo federal desde 2000, é uma dívida contraída pela gestão do ex-prefeito Hélio Gajó, e seriam 350 meses para pagar essa dívida, e por motivos econômicos o município não consegue mais honrar essa dívida com o governo federal, e a venda desses terrenos, desses lotes, ajudaria nisso. E aproveitaria uma espécie de desconto que tem numa medida federal na renegociação com os municípios. E tem até o dia 30 desse mês para fazer essa renegociação, por isso a urgência em que os vereadores aprovem tudo isso, né? São 13 milhões que o município deve ao governo federal, e a venda desses terrenos ajudaria. É uma licitação que daí vai ser feita para que possa ser feita a venda desses terrenos. São quatro terrenos. 2 estão no Colégio Agrícola, e um na região do Tamanduazinho e outro na Gleba Guarani. Eles, se não me engano, são terrenos ali que a gente até falou sobre aquela pauta que a gente fez terça-feira. Sobre um desses terrenos, se não me engano, esse na Gleba Guarani, se diz respeito ao antigo matadouro, né? Que isso virou uma tragédia, isso, né? Ele foi terceirizado, não deu certo lá atrás, acho que ainda no tempo do prefeito Sames, ele foi privatizado e não deu certo, foi abandonado e saquearam tudo de valor que tinha nas instalações. Então hoje praticamente nós só temos um galpão e não tem assim um uso prático pelo município. Os 4 terrenos estão abandonados, a prefeitura não tem o que fazer com eles, então quer vender para ajudar a construir novos postos de saúde e também ajudar a pagar essa dívida. E a Câmara precisa debater isso, né? A prefeitura não tem interesse em ficar com esses terrenos e pretende usar o dinheiro aí para pagar a dívida do Dajó, né? Essas são as dívidas que ficam e que depois vai complicando, né? Vai complicando. Faz ao arrepio da lei, desrespeita o parâmetro da lei de responsabilidade fiscal, e depois o município vai ter que pagar. No final do ano passado, a presidente Dilma ela regulamentou um decreto, né, que possibilita os municípios a refinanciar dívidas. Só que para isso tem que ser aprovado logo para Foz do Iguaçu conseguir esse refinanciamento, senão vai ficar... Você é a favor que venda ou não? Eu sou a favor, eu acho que a prefeitura não é imobiliária, né, ficar com um terreno abandonado por aí não tem justificativa. Explorando até
o ramo imobiliário, né? O governo do Estado tomou as mesmas medidas no ano passado, né? Terrenos, inclusive tinha um terreno em Foz do Iguaçu, colocando à venda esses terrenos exatamente porque são propriedades, né, que estão muitas vezes bem localizadas no centro da cidade, mas não tem um sentido prático para o governo. Eu me lembro de uma discussão a respeito desse assunto, faz tempo, em que o nosso antigo INAMPES, INSS, INPS e todos esses que foram se sucedendo, nas dívidas contra as empresas, alguém, senador, deputado e procurador, mostraram para o Brasil, por exemplo, assim, a despesa que dava. Por quê? Porque lá executava a dívida fiscal e pegava lá motel, né, como dação em pagamento, pegava não sei o quê, e aquilo ficava na lista do patrimônio da União, mas se pagando para cuidar muito grande, e dívida aí com os municípios, com os estados, e isso e aquilo, e nunca chegavam uma situação, e que tinha que se desfazer daquilo, não era possível. O governo tinha hotel, tinha motel, tinha bar, tinha isso, tinha aquilo, que foram dados como dação em pagamento, né, por conta de dívidas com a União, seja da Receita Federal ou qualquer outra dívida. Então, realmente tem algumas reservas, eu não sei se todas deveriam ser desfeitas, porque sempre precisa, porque depois quando o prefeito quer arrumar um espaço, né, para a instalação de alguma coisa ou de outra, muitas vezes tem dificuldade muito grande também para desapropriar, para encontrar um terreno adequado, para fazer alguma coisa, né? Por que a prefeitura, não tem como também a prefeitura colocar junto nessa questão desses terrenos que ela quer vender, aquele terreno lá que está sendo discutido e muito lá, que da Associação dos Funcionários lá, que o pessoal reclama. Mas aquele pertence ao... não é da prefeitura. Não é da prefeitura? Ele tem uma ação. Tem uma ação, não tem jeito, né? Ele está na justiça. Ele é complicado. Com certeza a implicação é maior, ele. Com certeza a implicação é muito maior. Agora são 11h48, a Nega da Aurora. A Nega da Aurora é a nossa querida ouvinte e vereadora na cidade de São Miguel do Iguaçu. E a Nega, ela é muito atuante, ela é bastante atuante, ela já pegou algumas brigas contra as coisas irregulares praticadas na prefeitura. E a Nega talvez acha que eu me excedi no meu comentário em relação aos vereadores. Gente de São Miguel, a Câmara, o que tem que fazer? Eu acho que a diretoria da Câmara, mas o cidadão está preso. Não foram os vereadores que prenderam esse cidadão. E nem cabe, não tem competência para julgá-lo sob o ponto de vista da justiça criminal. Mas o cara está preso e as acusações são muito fortes. Isso não atinge o decoro de um parlamentar? Só o fato, ele recorreu para tribunal, teve recurso e está sendo mantida a prisão dele. É nesse ponto de vista. Se eu sou o presidente da Câmara, eu digo o seguinte, eu não vou pagar o salário, o cidadão está preso. A justiça que decretou. Em um ano eleitoral também a chance dele voltar para a Câmara, ser solto e voltar. Então, se eu sou o presidente da Câmara, eu digo o seguinte, se tiver uma autorização judicial aqui, uma ordem judicial determinando que eu faça o pagamento, eu vou fazer. Mas daí vou dizer ao povo, aqui, olha, Sua Excelência, o juiz entendeu de acordo com a lei, eu sou obrigado a cumprir e eu vou pagar o salário dele. Mas são medidas que devem ser tomadas, né? Elas não podem ficar aguardando na expectativa de que a justiça... E vai que ele sai amanhã, e vai que não sei o que depois de amanhã. Não, você tem um vereador que está impedido porque está preso. Mas a Câmara não tem departamento jurídico? A Câmara tem departamento jurídico que pode orientar, Por que os vereadores... Para aí. Se ninguém tivesse orientado. Esse que é o detalhe. Então, Nego, você me desculpa se houve algum excesso na nossa informação, nós temos grande carinho, grande apreço aqui por ela, porque ela pegou algumas essas denúncias, por exemplo, de saúde, foi a Nega que levantou. E ela, em algumas oportunidades, deu entrevista aqui na Rádio Cultura. A Agropasso comunica que, com sua nova indústria de fertilizantes instalada no município de Materlândia, traz agora para seus clientes de Foz e região um novo produto, o nitrogênio.
O Nitrogem é uma linha completa de organominerais orgânicos para atender todos os segmentos agrícolas e pecuários. A nova indústria de fertilizantes da Agropasso, agora no município de Matelândia, aplica alta tecnologia na qualidade de seus produtos, muita eficiência e resultados excelentes. O Nitrogem chega com o objetivo de fornecer os nutrientes necessários para as culturas por um período muito maior de forma equilibrada, com matéria-prima de ótima qualidade e com matéria orgânica eficiente e com preços de fábrica. Telefone 3028 3037 ou então 9974 6857. Visite o Facebook da Agropasso, onde você encontrará mais informações. Ou então entre no e-mail agropassobrasil@hotmail.com 1151. Enes, o que você quer dizer no contraponto da Rádio Cultura? Olha, há vários comentários a respeito das operações Lava Jato, Zenote e a outra? Acrônimo, né? Acrônimo. É a terceira. Que elas possuem pontos de interseção de nomes, né? Práticas, desvios, elas se encontram. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a mesma pessoa que foi citado na Lava Jato, ele passou de leve na Zelotes, mas está lá na ponta, lá no anacrônico. Quer dizer, são pessoas envolvidas nas 3 etapas dessas operações. Uma das pessoas envolvida nisso aqui, ele fez uma delação premiada, ele é presidente do... Presidente não, ele é membro do PT, empresário, tal coisa, né? Aliás, eu nunca vi, aí até é bom você entrar nesse papo. O cidadão tinha 13 advogados de defesa. 13, tal do Fernando Moura, coisa assim. Agora, para que tantos advogados para fazer a defesa de uma pessoa? 13. E renunciaram. Mas não é a banca, pode ser uma banca composta. Não, mas os 13... Você assina a procuração para os 13. Os 13 advogados assinaram uma renúncia. Eles assinaram uma renúncia de não defender mais o citado. Quer dizer, será que encontraram alguma coisa que faz exatamente esse cruzamento em várias etapas da Lava Jato, que chegaram ao ponto de olhou e disse, esse camarada está em todas, e renunciar à defesa? Não é por outro motivo, né? Não citaram os motivos, mas simplesmente que eles estavam se afastando da defesa do determinado fulano. Olha, é esse que veio ontem dizendo que ele mentiu no depoimento? Não é esse. Não é esse? Não é esse. Porque teve um do Lava Jato, que eu esqueci o nome, que ele disse que ele acusou de forma indevida Zé Dirceu. Né, que ele é irmão do Zé Dirceu, né? Não, é o outro. O irmão ficou calado. Não, ele chegou a primeira vez que ele foi para a delegacia, ele estava todo calado, bonito, bem penteado, gravata Hermé, entendeu? Tava todo próximo. E chegou e disse o seguinte, que uma das coisas que ele tinha era medo, ele temia pela morte dele, porque isso e aquilo e tal, e que o Zé Dirceu teria aconselhado ele a se mandar do Brasil, e que isso pesaria e pesa contra o ex-deputado José Dirceu, o ex-ministro José Dirceu. E aí ontem ele veio para o Limpo e disse que isso foi mais uma ilação, uma coisa da imaginação dele, porque ele teria encontrado numa agência bancária alguém que perguntou pelo neto dele no Rio Grande do Sul, e aquilo amedrontou como pudesse ser uma ameaça. E, enfim, contou um negócio lá, e do jeito que não explicou na primeira vez, também não explicou na segunda. E como meia mentira, tu não sabe qual é a mentira inteira, né? Do lado que, se ela está do lado direito, está do lado esquerdo, se é da metade para frente, da metade para trás, está enroladinho. Ele ia ter uma condenação, se ele mantivesse a delação premiada, 4 meses, né? De 3 meses. De 3 meses em regime fechado, seria o máximo que ele poderia permanecer na prisão. Já faz uns 2 meses que ele está preso aí, já sairia livre da prisão se condenado fosse, por conta da delação. Volta tudo a estaca zero,
Ministério Público está apreciando novamente e tal. Agora, viu, Enes, esse negócio de delação premiada, com certeza as academia, os estudantes de direito, com seus professores, os pesquisadores, os jurisconsultos, vão estudar muito isso. Porque ela começa assim, o que você tem para dizer, Nilton Bobato, que é o vereador que com muita honra tem aqui conosco? Eu tenho para dizer que eu fiquei sabendo. Não, isso não interessa, isso nós já sabemos. Eu tenho não sei o quê. Opa, tu garante essa? Tá, então você vai entrar de quem tem a delação premiada. Ou seja, é um Estado colocando o réu de polícia, né? O réu buscando a prova. Então fica uma questão para ser discutida. Agora, se não fosse a delação premiada, o sucesso dessas operações não teria atingido, sob o ponto de vista, sobre a ótica da polícia, enfim, de quem investiga, o sucesso que alcançou até o presente momento. Não fossem as delações premiadas, para dar o caminho do dinheiro, onde é que foi o encontro, quem é que prometeu para quem que pagava e tal. E aquele cidadão da Petrobras, Pedro, não me lembro das quantas, que na primeira vez que o promotor bateu o pé na frente, ele falou, não, eu devolvo só 100 milhões de dólares. Entendeu? Aí, amigo, aí foi tudo para o vinagre, entendeu? O professor falou, olha que você está me mentindo. Não, então eu devolvo só 100 milhões. 11h57, bom dia, vereador Nilton Bobato. Bom dia, doutor Nelson, bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Deixa eu te perguntar uma coisa, Bobato, você é professor, você é escritor e tal, como é que você vê esse lava-jato, zelotes, esse nível? Nós fizemos um paralelo aqui, com o Japão. Que país feio aquele, né? Como é ruim o Japão. A ministra da Justiça, alguém patrocinou umas bandeirolazinhas de fazer evento com o rosto dela. Ela teve que renunciar ao cargo. Uma outra ministra da Economia contabilizou o dinheiro de ajuda de campanha política. Tudo certo, tem nada demais, todo mundo sabendo, tipo um portal de transparência. Só que ela pegou um pequeno recurso e foi bancar ingressos num teatro em Tóquio, para uma turma simpática, ela e tal, teve que renunciar ao cargo. Ministra, teve que renunciar, porque não pode o dinheiro da campanha ter essa finalidade. A finalidade ela poderia, quem sabe, fazer, digamos, parecido com a nossa campanha, fazer um material de publicidade, mas não ingresso de cinema. Não pode. E o ministro da Economia do Japão, nesse momento, que o juro é negativo, ou seja, o banco está pagando para você pegar dinheiro emprestado. O governo está pagando. O governo está pagando, sim, né? Para você Se isso acontecesse aqui no Brasil, caía a República. Caía a República. O governo é o seguinte, não, eu vou pagar para você. Aqui estão querendo meter a mão no fundo de garantia, mas vamos lá. Caía a República do Banco, né? E aí o ministro está deixando o cargo porque ele também faz parte de uma ala política. Essa ala política recebeu um dinheiro para custear campanha. Um assessor, segundo ele, deu uma destinação indevida do dinheiro e, por isso, ele não se sentia à vontade de permanecer no cargo e renunciou. País estranho esse, né? Eu acho que o Japão é um exemplo para o mundo nesse comportamento ético e que bom que o mundo aprenda com essas coisas, né? Eu acho que o Brasil, doutor Nelson, assim, eu acho que a Operação Lava Jato, assim como a Operação Zelotes e as outras operações que acontecem, eu acho que elas só estão ocorrendo agora porque elas são, ao contrário do que muita gente fala, elas são fruto do fortalecimento das nossas instituições. Não é o Ministério Público independente, a Polícia Federal independente, porque nós já tivemos, se você for comparar, eu sempre gosto de comparar com a época do governo Fernando Henrique, haviam naquela época os maiores escândalos que eu já vi no país. Você lembra do escândalo da pasta rosa, do escândalo da compra, do mandato da reeleição, do escândalo das empreiteiras? Tudo aquilo foi arquivado. O Procurador-Geral da República da época ficou conhecido como o Gavetador-Geral da República. Tinha 650 denúncias de corrupção que envolviam o Brindeiro, e todo esse processo foi arquivado. Pela primeira vez no país, todas as denúncias de corrupção estão sendo averiguadas e a Polícia Federal e o Ministério Público Federal encontrando caminhos que sejam, podendo questionar ou não os critérios da delação premiada, mas é um caminho que está levando a apuração de todos esses fatos. Eu só espero que não seja somente para atingir um determinado grupo político.
Não, eu só espero que tudo que saiu dali realmente vão até o fim. Isso é excelente para o país precisava passar por isso. O país precisa passar por isso para se construir como república, com a democracia que nós precisamos construir no nosso país. E eu sou muito otimista em relação à nossa democracia, quando eu sempre lembro que nós temos aí 26 anos de democracia, 27 anos de democracia. E nós já estamos conseguindo coisas como essa, investigar todos os altos escalões do governo e o governo não cair. Sabe por que eu te perguntei isso, Bobato? Um, que eu queria saber de você, que é um homem público aqui. Dois, que tem um fato aqui em São Miguel do Iguaçu, que nós estávamos contando aqui, vereador preso, as acusações de tráfico, disso, daquilo, quadrilha, não sei o que, está preso. Com certeza recorreu aos tribunais, mantiveram a prisão dele, e ele foi reempossado ontem, em ato solene na Câmara de Vereadores. Ele não pode ser reempossado se ele está preso. Reassumiu o cargo. Ele teria que sair da cadeia para ir lá tomar posse, porque a posse é pessoal. É pessoal. Posse é pessoal. Ele poderia, por talvez, se deslocar e tal. Não sei se poderia fora do município, já é uma outra questão. Tem, quem sabe, num hospital, alguma coisa. O vereador exige presença. Ele tinha pedido afastamento. Já teve caso de deputado que continuou recebendo salário, preso. E aí teve que haver um processo na comissão de ética, mas ele não obteve licença. Para não perder, aí ele acabaram caçando o mandato dele quando ele estava na cadeia, o deputado de Rondônia. Sim. O deputado de Rondônia foi um caso parecido. No caso dele ali, como ele pediu licença, a licença venceu, e ele não retomou a posse do período da licença, ele tem que perder o mandato. Claro. Como é que ele vai pedir licença? Só se ele vai pedir licença, por quê? Para continuar preso? Porque o maior impedimento depois da prisão, Mas ele diz que vai conseguir comprovar as faltas. Porque eu não sei como é que é o regimento deles, mas assim, o regimento nosso aqui, o vereador pode pedir até 4 meses de licença sem remuneração durante um ano. Mas ele tá sem justificativo. Se o vereador quiser se afastar do mandato e ausentar por 4 meses, ele pode até 4 meses pedir licença. Do mandato, não recebe salário, não recebe nada, e depois de 4 meses ele tem que voltar e reassumir o mandato. Mas ele tem que reassumir, tem que ser empossado. Se não aparecer para ser empossado para assinar o ato de posse, ele é no mínimo estranho esse processo, sabe? Eu estava ouvindo lá para cá, eu estava ouvindo que eu estou errado de dizer que se eu sou presidente da Câmara, a primeira coisa que eu não faço é remunerar o salário? Claro, ele que entra na justiça requerendo o salário. Claro. Minimamente isso, até para eu, se eu fosse o presidente, até para me livrar de qualquer situação de depois ter que entrar com uma ação para poder pedir a devolução do salário, você faz o processo inverso. Ele não está trabalhando, é público, ele não está trabalhando, ele não é vereador, ele está preso, seja lá se é justo ou sem justo, não estamos discutindo essa questão da justiça, mas o fato é que ele não está trabalhando. Toma-se deixa de pagar o salário, se a defesa dele quiser, que entre na justiça requerendo o salário. Se a justiça determinar que o presidente pague o salário, é outra história. A intenção dele é já reassumiu o cargo e vai continuar recebendo salários. Aí ele vai justificar as faltas. Vai justificar as faltas. Primeiro, eu não reassumi, eu estou preso. Você não sabia que prisão era justificativa para falta. De repente, em São Miguel, aí não pode ser. É outro país, né? Não pode ser. Gente, e aí a vereadora nega, ela por conta desse meu posicionamento, gente, tudo bem, mas como assim, o cidadão amedronta a Câmara do Vereador, um poder constituído? Entendeu? Prefeito Paulo McDonald, não posso lhe atender. Então, quer dizer, como é que vai amedrontar um poder constituído, né? Alguém assim, não, se vocês não votarem em mim e tal, mas serve daí para quê o vereador? Né, Boa? Sim. Isso, cara. A gente tem uma série de leis que nos protegem, que garante a nossa autonomia de opinião, e é isso, e esse é um dos avanços da nossa democracia. Se eu for vereador e tiver com medo de uma opinião dessa por causa de um cidadão que está preso, então... Aí né? Faz favor, não vou para lá. Sim, vou fazer outra coisa da vida, né? Renunciar o mandato. Fazer outra coisa da vida. Vou fazer outra coisa da vida, não sim. 12h04. Bobato, tudo certo, tudo tranquilo? Voltando às atividades. Me diz uma coisa. Fiz para o presidente Duso, teve Gessane aqui conosco, Queiroga. Como é que você está vendo esse início de processo político, nesse início de ano, sucessão de prefeito? Como é que você está vendo a situação? Olha, ainda não estão vendo, né? Ainda está começando. Muita ilação, muita especulação. Não tem. O cenário é mais ou menos o mesmo do ano passado. Nós temos alguns candidatos
pré-lançados, outros naturais que vão almejar a disputa. Nós temos, do ponto de vista eleitoral, aí você tem o próprio ex-prefeito Paulo McDonald, que naturalmente, se tiver, deve ser candidato, entendeu? Deve se colocar a disputa para ser candidato. Do grupo político ali do Paulo tem o Chico Brasileiro, que também é um nome forte que se coloca no cenário. Tem o Reni, que tem feito todas as ações no sentido de que parece que quer ser candidato à reeleição. O Cláudio Horato, que já se pré-lançou, o Felipe Mansur, que já se pré-lançou, e o Gessene, que já se pré-lançou. Então, nós temos aí um roteiro aí de, pelo menos, somando um processo de, pelo menos, 4 ou 5 candidaturas sendo colocadas aí no projeto eleitoral do ano que vem. Você acredita que vai além de 2 candidaturas? Vai. Deve porque, minimamente, tem 2 candidaturas aí que eu, pelo menos uma delas, eu acho que o trabalho todo que está sendo feito é para não voltar atrás, é para ocupar espaço político e pelas discussões que nós vamos ter. Por exemplo. Mansur, eu acho que no mínimo 3 candidaturas vai ter. No mínimo 3 candidaturas vai ter. O Felipe Mansur, eu tenho conversado com o Felipe, e eu entendo o seguinte. O Felipe, além de gostar... isso não quer dizer que eu acho que o Cláudio Horato e o Gessene vão voltar atrás, entendeu? Eu penso que o Horato é candidato, viu? Então, nós vamos chegar a 4, o Gessene também tem dito que é candidato. Que não recua também. Então, estamos falando de cenário de 5 candidaturas. Então, o seguinte, o que eu estou vendo, não sei se você concorda comigo, que o deputado Chico Brasileiro, ele está indo, como quem diz assim, deixa eu ser luz própria também. Deixa eu ser um agente aqui, ligado, sim, até por convicção política, por militância e tal, né, naquele grupo ali onde você, inclusive, atua, né, politicamente, com Nancy, com Paulo McDonald e tal, mas como quem diz, deixa eu achar o meu caminho aqui meio que independente. Porque o que eu vejo o seguinte, o ex-prefeito Paulo McDonald dizendo... É eu ou o Chico, mas o eu sempre em primeiro lugar. Até é natural que o nome do Paulo venha em primeiro lugar. Ele tem o legado de ex-prefeito, tem toda uma história vinculada ao nosso grupo político, é natural que... Mas o que eu sinto do Chico é que o Chico diz assim, nas entrelinhas, pode ser nós dois, quem sabe? Não acredito nessa hipótese. Não acredito nessa hipótese. Eu tenho acompanhado as conversas do grupo e ali nós vamos ter uma candidatura. Daquele grupo, uma candidatura. Então está posta uma candidatura ali do grupo, que pode ser Nancy, que pode ser Chico, que pode ser Paulo McDonald, isso. Né? Pode ser Piola, que é tem um grupo político ali, todas as pessoas que integram. O grupo ali tem uns 10 nomes ali. O favorito é o Paulo, naturalmente, por ser o ex-prefeito, presidente do processo. Na linha sucessória em seguida, viria o Chico, como também no natural, foi candidato a prefeito na última eleição. São os 2 nomes naturais que nós temos ali do grupo. Eu acho que o grupo está bem representado, fortalecido, não vejo muito problema. Nesse debate, e será feita a conversa no momento certo. E é natural que o Chico também tente se construir, é natural isso, não vejo isso como impedimento, só acho que não vai haver disputa. O Bobato, essa questão em relação ao prefeito Paulo McDonald, o prefeito Paulo McDonald me deu um dado, ele disse que eu acho que ele é o 3º com o maior número de ações contra si no Brasil. Não duvido. Não duvido, eu nunca fiz essa conta, mas não duvido. Não duvide. Isso não causa uma certa, isso perguntando para ti como vereador mesmo, político ali do grupo, isso não causa uma certa intranquilidade, uma incerteza, vamos, ganhamos, não levamos, vem eliminar, um processo meio aos solavancos? Eu não vejo assim, tem um acompanhamento sendo feito dos processos, não há nenhum processo por corrupção, não há nenhum processo, todos os processos são chamados a alegação de questões administrativas da prefeitura, de questionamentos, poderia ter feito ou não poderia ter feito tal contrato, mas não se tem não vejo nenhum contrato, nenhuma denúncia de superfaturamento, de coisas desse tipo. Não. Então, assim, tem uma visão jurídica que diz, se não há dolo, você não caça os direitos políticos, entendeu? Então, assim, vamos trabalhando. É claro que o grupo político que está na prefeitura e com seus tentáculos no estado do Paraná, com todo o processo que funciona, nós sabemos ainda como funciona ainda a parte de alguns setores
de pressão política judiciária que existe. Vão fazer o possível e o impossível, e riscos existem. Não vamos dizer que não existe, que existe Não, riscos. é que existe, por exemplo, hoje uma condenação que caça o prefeito Paulo McDonald em 8 anos dos seus direitos políticos. Em primeira instância. Não, em nível de tribunal. O tribunal manteve a condenação, o Tribunal de Porto Alegre manteve a condenação no festival. Do Festival do Humor. Do Festival do Humor. Festival do Humor. Que o tribunal está há 3 anos para ser julgado o recurso na STJ e não julga. E ainda não julgaram o recurso. O juízo de Foz do Iguaçu Federal entendeu que ele haveria de perder os direitos políticos por 8 anos, junto com o Bonato, que era secretário de Turismo. O Bonato não entrou na condenação. O Bonato não entrou. Daí no tribunal, o que disse? Não tira, tanto o Ziraldo como o Bonato não pode pegar e perder os direitos políticos, porque eles não eram detentores de cargos eletivos. Cargos públicos. De cargos eletivos. Tá? Então, não haveria de perder o direito político. E solidários como corresponsáveis pela devolução aos cofres públicos de alguns recursos que viessem ser apurados, que deveriam estar. A prefeitura já pagou, parece que 300 mil, e agora tenta responsabilizar a pessoa do Paulo McDonald para devolver isso aos cofres públicos, porque a prefeitura teve que devolver ao Ministério do Turismo em torno de 300 mil reais. Até agora, a informação que nós temos da área jurídica que acompanha os casos do Paulo é que não há nenhum impedimento dele disputar a eleição, até agora. E nós continuamos com esse debate, por isso o nome dele está no processo, e eu, assim, não vou ficar levantando ilações, não vou fazer, inclusive, o debate que se tem, que as pessoas que todos os dias querem derrotar o ex-prefeito, fazem todos os dias, diariamente. Não vou entrar nesse debate, eu acho que é uma questão, todo mundo sabe os processos do Paulo. O Paulo, se for pegar todas as condenações que já anunciaram contra o Paulo, ele não sairia mais na rua há muito tempo. No entanto, ele está aí, continua fazendo esse processo, continua fazendo política, continua debatendo a cidade, eu acho que é razoável. A verdade desses processos, a bem da verdade, é o seguinte: existe algumas condenações contra o prefeito Paulo McDonald em nível de juizado de Foz do Iguaçu, ponto. Além disso, que a lei Ficha Limpa diz o seguinte, que se um órgão colegiado do Poder Judiciário condenar, ainda que a sentença não tenha transitado em julgado, ele entra na recomendação do ficha suja, da lei do ficha limpa, dê o nome que quiser. Então, existe uma condenação. Outra coisa que eu queria colocar em limpos é o seguinte, que muita gente fala. O Supremo Tribunal Federal disse que aquele regime de contratação de OAS que o prefeito Paulo McDonald fez é correto, pode ser feito. Sim, mas não, a própria justiça aqui mas não no processo do prefeito Paulo McDonald. Falou num outro processo, o que abre uma jurisprudência, e tudo indica que quando chegar, se chegar às barras do tribunal... Ele foi inocentado naquele processo da OAS. A própria justiça local aqui, a justiça paranaense, arquivou aquele processo da OAS. Ele parou de tramitar. Não, Bobato. Sim. Não. Não, e nós vamos... Não. De novo nós vamos discutir caminhos e caminhos ainda do nosso Poder Judiciário. E de novo ainda nós vamos discutir caminhos e caminhos do nosso Poder Judiciário. Sabe, assim, é muito estranho todos os processos que foram abertos contra o ex-prefeito, da maneira como foram abertos, e todas as denúncias que aconteceram contra o atual prefeito, e sequer viraram a acusação, quer dizer, é muito estranho esse processo. Então, assim, eu acho que ele deve estar chegando aí. Está chegando aí o Paulo McDonald de Guise. Ele veio para cá, ele saiu da Rádio Internacional, ele fala? Está aí, ó. Não, mas ele saiu da rádio, Internacional, ele fala numa rádio internacional que é clandestina perante as autoridades brasileiras, ele faz programa lá, entendeu? Eu estou falando, a rádio em que o ex-prefeito Paulo McDonald fala, ela não é legalizada como rádio no Brasil, ele vai prestigiar lá na Argentina. Entendeu? Ele é internacional, acho que ele está fazendo... Espanhol, ele faz um programa em espanhol. Onde eu sou convidado. Aqui o senhor sempre foi convidado. Aliás, o espaço do sábado de manhã foi por conta do senhor que foi aberto aqui na Rádio Cultura.
Bom dia, ex-prefeito Paulo Macdonald. Nós estamos falando do senhor aqui. O Bobato falando bem do senhor. O Bobato eu tenho certeza que não iam deixar me falar mal de mim. O Bobato eu tenho certeza. O Bobato tem certeza? Ô Paulo, o negócio é o seguinte, tudo eu vi ontem você falar, quando você apresentou os candidatos a prefeito, os pré-candidatos. Certo. Eu vi você falar em 4 nomes e daí não me citou. Citei. Não, pera. Daí eu vi no outro, veio o intervalo, daí você falou, olha, tinha que citar também o ex-prefeito Paulo Macdonald, que tem o direito de falar, mas ele vai ter que resolver os 100 processos que ele está respondendo. Quem veio se exibir que era 100 foi o senhor. Não, eu brinquei com você, depois eu liguei e disse que são 203. Olha, Nelson, o número até é insignificante. Na verdade, esses processos são por problemas formais. Não houve desvio de dinheiro, superfaturamento, obra abandonada, nada. São problemas formais. Então tem eu vou ter que, para evitar esse constante falar que toda hora o homem não pode, porque se for eleito vem eliminar, tira, entra e sai, para evitar essa barbaridade, eu vou ter que publicar um jornalzinho com todos explicados ali. Você vai ficar assustado de ver. Você vai ficar indignado de ver que conseguimos, na nossa gestão, a melhor educação no Brasil, que fui vice-presidente da Frente Nacional de Prefeito de Saúde, que conseguimos eleger 7 maravilhas da natureza, atrasar os X-Games, fazer distrito industrial, asfaltar todos os caminhos de ônibus, deixar indicado quase 7 mil casas, todas as obras estão sendo feitas aí, com dinheiro do governo federal, nós conseguimos em Brasília com um projeto, que conseguimos aumentar o número de creche, que conseguimos fazer uma revolução na educação, melhor educação do Brasil, do ensino fundamental público, que construímos um modelo de centro de convivência, que eu fui à Argentina expor a eles, ao novo governo do Macri, o modelo, que conseguimos reformar as escolas todas, que criar um modelo de creche diferente, e respondendo o processo porque os arquitetos que estavam na sala ao lado eram comissionados, tinham que ser concursados, e me põe na cadeira de criminal, eu sento na mesma cadeira, processo civil e criminal pela 6ª promotoria, que o senhor deve conhecer quem é o promotor, deve ser até seu amigo, me faz sentar lá, na mesma cadeira do cara que assaltou uma casa, que matou para roubar. Ele não é meu amigo, ele não é meu amigo. Eu sentado ali. Eu estou vendo o Nico Fidenco aí, nosso grande artista e cantor, mas viu, então eu estou vivendo uma fase, Nelson, que onde eu vou, o pessoal foi inoculado, foi contagiado pela ideia. Então todo mundo, mas prefeito, o senhor não vai poder, eles me chamam de prefeito, eu fiquei 8 anos, né? O senhor não vai poder concorrer por causa das ações. Poxa, minha gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a história vai nos fazer justiça, não houve, eu estou aqui, o meu companheiro, fui vereador junto com ele, ajudei a eleger presidente da Câmara, a história vai nos fazer justiça. Não teve na história de Foz do Iguaçu um governo que se voltou tanto para a população. Quem que construiu 14 piscinas, ensinando 20, 30 mil crianças a nadar corretamente com o monitor? Eu vejo agora as colônias de fé, as piscinas apodrecendo a água, a criançada fora, não tem onde ir, um calor danado, podiam estar aprendendo. Eu tenho certeza que a história vai nos fazer justiça, Bobato. Tenho certeza disso. Você foi companheiro de governo, você viu quantas e quantas coisas nós tivemos que resolver para tocar isso, para fazer essa coisa andar. Então nós estamos nos preparando, eu vou submeter o meu nome ao juízo da população de Foz. Eu sou pré-candidato, estou me preparando para isso. Os meus advogados estão vendo essa coisa toda. E eu vou expor a população, talvez eu vou escolher o momento certo. Cada ação que eu estou respondendo, por quê, e a população vai dizer se eu devo ou não. Porque a verdade está com a população. Quem vai dizer isso vai ser a população. Se eu devo ou não. E se já achar que eu fiz alguma coisa errada, então eu até nem sou candidato mais. Esses vícios de formalidade, prefeito, que o senhor se refere, esse entendimento do Ministério Público, dos juízes, é incorreto, então? Olha, dos juízes não.
porque eu tenho 70% das ações foram julgadas improcedentes em primeira instância ou no Tribunal de Justiça em Curitiba. Isso 70% já morreu. O promotor que está produzindo ela, sim. Esse algo há, como dizia o Véu Brizola. Essa sexta promotoria, algo há. Tem alguma coisa ali que não está certa. E veja bem, uma ação que eu tenho, que era mais perigosa, aquela do Ziraldo, que era 200 mil que veio do Ministério de Turismo para o Festival do Humor. A única ato que eu cometi foi assinar um convênio. Depois a própria mecânica da prefeitura pagou, fez coisa. Era 200 mil, crime de 200 mil. Veja, e o cara fez, e o Ziraldo fez o Festival do Humor, a cidade foi divulgada no mundo inteiro. Aí a primeira instância foi para o julgamento, por lá, eles baixaram que não é 200, é 60. Porque eu tinha que fazer a licitação do livro que o Ziraldo imprimiu. Isso é brincadeira. E aí sai a sentença me condenando a 8 anos e 6 meses de cassação dos direitos políticos. Nelson, você é advogado. Não, eu fiz. Isso é uma brincadeira o que essa gente está fazendo. Eu fiz a defesa. Você entendeu, Júlio Afonso? Se percebe isso. Agora os 60 mil. Quem que deve os 60 mil? O Ziraldo ou eu? Eu já propus, eu devolvo o CC, é problema, tudo esse tumulto. Essa ação custou já centenas de milhares de reais. Porque vai julgamento, e vai viagem para Porto Alegre, e paga advogado, e tem audiência, e promotor, e vai desembargador fazendo laudo, e o processo anda para cá, para lá, por 60 mil reais. Que eu não botei a mão. Isso é uma brincadeira. Isso é uma piada. O relator do processo disse o seguinte: não se vê aqui, não se comprova qualquer desvio. O que se deixou de atender foi a licitação de 60 mil, porque havia uma inexigibilidade de fazer uma concorrência, porque o Ziraldo era idôneo para fazer o que fez, reconhecido internacionalmente e tal, e que ficou essa pendência dos 60 mil, em que o senhor foi condenado a devolver os 60 mil, corrigido, não sei o quê. Não, eu não. Eu, o Ziraldo e o Rogério Bonato. E o Rogério Bonato. Cada um. Com 8 meses de cadeia. E a Não, 8 meses? 8 anos de suspensão. E aí no desembargador, que eu achei uma gracinha, se o prefeito... vai falando isso, depois os caras... Nelson, o que eu falo é o que eu penso, Nelson. E sinto muito. Mas pare de pensar assim. Sinto muito. Desliga esse pensador. Sinto muito se uma opinião minha for interferir no julgamento deles. Que justiça é essa? Não. Não, pera aí. Você está dizendo, eu estou dando uma opinião. Se uma opinião minha. Mas você chama o desembargador de engraçadinho. Mas veja o que ele disse, que eu tinha que ser afastado de qualquer serviço público. Foi publicado pelo Campana, por um monte de gente, que eu tinha que ser alijado de qualquer atividade pública. Mas é brincadeira o cara falar um troço desse. Aliás, por favor. Agora, se o julgamento depender de uma opinião minha, de uma coisa que ele falou, que justiça é essa? Que país é esse, Nelson? Agora, se fala nos fóruns, nos corredores do fórum, que o senhor não é dado a obedecer à lei. Não é dado? Não teve. Olha, vou lhe dizer mais uma. Vou só citar um exemplo. Você acha que é obedecer à lei? Deixar um posto de saúde 5 meses coberto com lona, com criança ainda, idoso embaixo. Gente, você acha que é cumprir a lei e deixar 5 creches para 1.200 crianças fechadas, abandonadas, sendo destruídas? Você acha que é cumprir... Eu estou dizendo... Você acha que isso é cumprir a lei? Eu estou dizendo que nos corredores... Você acha que é cumprir a lei, pegar um hospital que custava 3,5, levantar para 7 milhões e destruir o hospital? Isso é cumprir a lei? Ninguém cumpriu a lei mais do que eu, que a lei manda atender o povo, da educação de qualidade, da saúde de qualidade, fazer indústria, fazer casa. Ninguém cumpriu mais do que eu. Paulo, tu está no ranking, no qual ranking que você brincou comigo, dizendo que você era o terceiro, mas ele fala, porque ele diz que ele fala o que pensa, depois o cara vai lá na rádio e fala, daí ele fica bravo. Ele fica bravo, né? Ele fala o que pensa. Eu quero falar no espelho um monte de vezes, tem coisa que ele não precisa dizer. Entendeu? Mas eu tenho um grave defeito. Tenho, eu reconheço. Não acredito que você vai dizer que você tem isso. Eu me emociono fácil com as coisas. Eu me emociono com a bravura, por exemplo. Eu vejo um filme que vejo o cara dar a vida, enfrentar, arriscar a vida. Eu me emociono. Eu me emociono de ver a coragem do cara enfrentar, daquela menina que levou tiro
e foi o Prêmio Nobel da Paz, eu me emociono. Eu me emociono de ver, entende? Quando o cara enfrenta e luta e acredita no que faz, eu me emociono mesmo. Esse é o meu defeito. Eu me emociono quando eu vejo uma injustiça, uma barbaridade, eu não sei me segurar. Entende, não, Bobato? Eu não consigo, o que esses caras estão me fazendo passar agora. Se eu fosse fraco, eu caía na pinga, desistia da política, eu ia fazer qualquer outra coisa, entende? Porque é uma barbaridade. É uma coisa de louco. O promotor chegou na televisão, na rádio, no RPC, ele dizer que eu tinha sido caçado por 3 anos e não sei das quantas. Dali 20 dias vai a RPC de novo e diz, corrigindo a informação, o prefeito... Você viu, lembra disso? Eu lembro disso. Como é que o cara faz isso? Como é que eu não vou me indignar com essa coisa? Eu fico... Esse é o meu defeito, entende? Mas, por outro lado, é o lado muito bom, porque eu não deixo as coisas assim. Eu me indignava quando eu estava na rádio, aqui na sua rádio, no sábado, quando eu era prefeito, que ligava uma mulher e dizia que o médico não olhou para ela e só receitou. Eu ficava louco. Quando via que não era atendido, quando faltava uma coisa, eu me indignava. E o que acontecia? A coisa ia funcionar, porque eles sabiam que eu ia para cima. Agora eu vejo desmanche total. E as coisas vêm como eu sou o réu, eu sou o bandido. E os outros que estão destruindo a cidade estão tudo certinho. Nelson, eu acompanhei parte desses processos contra o ex-prefeito Paulo. Boa parte deles, a maior parte deles, aliás, é por causa de nomeação de cargo comissionado. Que o cargo comissionado deveria ou seja, aí no lugar de fazer um processo geral para tudo, o que a promotoria fez? Ela pegou cada nomeação, cada bloco de nomeação e foi fazendo um processo cada um. Todos esses processos, que é isso que ele fala que foram arquivados, a justiça em primeira instância inocentou o ex-prefeito, trata do que? Não que o cara não trabalhou, mas que ele não poderia ter sido nomeado para aquela função, ele teria que ser nomeado para ficar numa salinha para ser um assessor. Eu podia ter, olha... Sabe, aquele debate do processo... Deixa eu contar uma das coisas. Eu fui, primeiro, denunciado para devolver 18 milhões da ProSaúde, que era irregular a contratação. E saiu, a minha mulher teve a conta suspensa no banco, o cartão de crédito, porque o seu marido tem aqui a denúncia de 18 milhões que ele vai ter que devolver, porque ele contratou o Moes. Esses 18 milhões é o pessoal que foi atendido, é a cirurgia, é a água, é a luz, é o telefone, é o remédio, é o almoxarifado, é a comida que a gente dava para o acompanhante, tudo. Eu tinha que pagar. E daí depois, 2 anos depois, o Supremo Tribunal Federal disse que a OS é legal. E eu dizia, tem OS no Brasil inteiro, São Paulo, o Sírio-Libanês é o OS, o Albert Einstein, a Beneficência Portuguesa, 300, 400 unidades, e eu teve que me submeter a isso, você entendeu, Bobato? Não, porque ele tem que devolver 18 milhões que contratou irregular a OS, que foi o melhor serviço público de hospital que essa cidade já viu. Doutor Nelson, como eu estava falando sobre a questão da candidatura, o que eles vão fazer? Qual é a tática política? Se você pegar e ver no Tribunal de Contas do Estado, boa parte das prestações de contas do ex-prefeito ainda não foram julgadas. Vão ser julgadas todas esse ano. Você não sabe da maior. Vão ser julgadas todas esse ano. Eu tive 4 contas, escute. Isso é estratégia política. Não, eu tive 4 contas aprovadas. 5, 6, 7, 8 aprovadas. E refizeram. Aí fizeram uma auditoria extraordinária e rejeitaram. Isso é brincadeira. O convênio do Festival... Você entende? O que é que eu estou passando? O convênio do Festival do Humor... que algumas vezes Tu fica bravo comigo? Não, mas deixa eu falar uma coisa. Deixa eu te falar. O que eu não concordo, Paulo, e vereador Bobato, eu não concordo. Eu acho, sou sincero, opinião minha, pessoal e de um simples advogado. Absolutamente grande parte dos processos que eu sei que são apresentados contra o Paulo deveria ser julgado improcedentes. Ok? Que é aquela questão da tecnocracia, da filigranazinha jurídica, o cara tinha que ir para lá, não podia vir para cá e tal, não sei o quê. Porque, para mim, mandato público do povo, o cidadão tem que provar que ele é ladrão para ele perder. Claro, eu acho ele tem que provar. Aí é outra história. Ou ele abandonar e tal. Tem a lei do recal lá nos Estados Unidos, tem nos países que tem outro regime parlamentarista, você desmancha o parlamento, convoca outra eleição, enfim, tem mecanismos para fazer isso. Esses erros formais, isso tem feito do Brasil, aí é do Brasil.
do Brasil. O que eu tenho ouvido, prefeitos, o sujeito já foi deputado, ocupou vários cargos, tem respeitabilidade na sua comunidade e tal, que está dizendo que você senta no dia 1º de janeiro para obedecer o Ministério Público, fica muito difícil. Aí o cara sai com 30, 40, 50%. O custo dessas ações, o custo dessas ações. Essa aí o cara beber e não vem pro limpo. Quando ele começa a ver o quê? Meus bens de empenho indisponíveis, como diz o Paulo, a minha mulher sem poder comprar pão na padaria, e os netos reclamando, e os filhos dizendo não sei o quê, os bebês começam de vez se afastar. Sim. Eu acho que isso tem que dar uma repensada, né, nessa situação. Né? Eu, particularmente, penso assim. O que eu não concordo é que, de repente, é o seguinte, não, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que não deve também ser a fina-flor de tudo que você possa dizer. Você está vendo o que está acontecendo lá, né? Você está acompanhando os processos que eles estão respondendo, dinheiro, frio, superfaturamento, você está vendo? Tem ex-deputado, conselheiro, filho do ex-deputado, conselheiro. Você está vendo? Tá. 12h31, moçada, a conversa era grande, Bobato, você vai ser reconduzido, ainda que sob vara, no Contraponto da Cultura semana que vem. Só me convidar que eu venho com o maior prazer. Entendeu? E eu quero dizer para a minha querida vereadora de São Miguel do Iguaçu, a Nega da Aurora. E a Nega é nossa parceira aqui. De novo? A Nega é vereadora, e ela é braba lá. Sim. Ela pegou os caras que estavam arrumando a pança lá com o dinheiro do povo, lá ela ficou brava com os caras. O vereador Pitombo, o seu Pitombo, ele está preso, porque segundo a polícia, ele é quadrilheiro, ele é traficante, ele é não sei o que, o juiz diz que ele que mantém a prisão dele, e ele reassumiu o cargo ontem, do presídio. Sem ir na Câmara. Sem ir na Câmara. E vai receber. E eu estou dizendo que uma atitude do presidente, de algum diretor da Câmara, era de não pagar. E deixa ele entrar com mandado de segurança, e aí o juiz que determina, então, ao presidente, o presidente obedece, diz, não, estou obedecendo a ordem judicial aqui e tal. Mas, porque, olha, como é que o cara assume a posse, e o Bobato conhece melhor do que eu, e o Enes e o Paulo muito melhor do que eu, a posse é um ato formal, é um ato legal, presencial, você pode até deslocar uma comissão por um estado de saúde, alguma situação e tal. A posse, em caso de licença, ela se dá durante a sessão, na primeira sessão seguinte. Tá vendo? Então, por isso... Durante o processo, pelo menos no nosso regimento, assim, imagino que agora vamos tirar todos parecidos. O Bobato, só um minutinho. Nega, bom dia, vereadora Nega da Aurora. Bom dia, doutor Nelson. Como é que tá, amiga? Tudo bem? Bem, tudo sob controle, bastante trabalho. E sempre ouvindo a Rádio Cultura, né? Oi? Sempre ouvindo a Rádio Cultura. Com certeza. Muitos ouvintes aqui em São Miguel do Iguaçu da Rádio Cultura, e queria agradecer a oportunidade, o espaço, que vocês sempre procuram manter informado todos os ouvintes do que está acontecendo na região, nos municípios, e que é importante a população sempre estar por dentro de tudo. Ô, Nega, é o seguinte, eu fiquei, como diz os gaúchos, estou com o Bento Ribeiro atravessado com a notícia que trouxe o nosso repórter, conversando hoje com a Câmara de Vereadores, é de que o vereador preso reassumiu e que vai continuar recebendo salários. É isso que a gente tem. Como é que é o negócio? É assim, doutor Nelson, nunca, eu sou da mesa diretiva, eu faço todos os pagamentos. Até hoje, eu nunca efetuei um pagamento com o vereador Valdir da Silva, desde o ato que aconteceu. Veja bem, a questão pagamento, o regimento interno diz que vai ser suspenso até que se resolva a situação dele. A questão da volta, quando se pega uma licença que a lei permite, lá no artigo 94 do regimento interno diz que pode pegar no mínimo 30 até 120 dias de licença, certo? Quando encerrou-se a licença do vereador Valdir da Silva, questão de 5 dias após o encerramento, se ele se prescrevesse, se pronunciasse perante o Legislativo dizendo eu não quero mais minha cadeira, ele deixaria de ter a cadeira dele. Como ele não se pronunciou da renúncia da cadeira dele, automaticamente a cadeira é dele. É uma realidade, talvez, doutor Nelson, seja difícil de muitos entender, mas está amparado desde a Constituição Federal, lá no artigo 5º, que diz assim, que todo mundo é inocente até que se prove o contrário e seja condenado. Está lá na Justiça Eleitoral, que diz assim,
que perda da cadeira do mandato, se cometeu uma improbidade administrativa, se cometeu um crime eleitoral, não foi o que aconteceu com o vereador Valdir da Silva. Então, assim, doutor Nelson, é uma situação delicada. O que eu posso lhe afirmar é que nunca o vereador Valdir da Silva teve uma remuneração. E não terá de hora em diante, enquanto ele não, como quem diz, enquanto ele não se apresentar? Olha, como relatora da Comissão de Ética da Casa, como primeira secretaria da mesa diretiva, eu vou questionar muito e vou defender a tese, dentro de todos os parâmetros da lei, doutor Nelson, de que a cadeira ainda é dele, mas a remuneração ela tem que ser suspensa até que se prove se ele é inocente ou culpado. Mas me diz uma coisa, vereadora, a ausência dele, sem a justificativa necessária, sem o pedido de licença por si só, não enseja uma tomada de vamos dizer, mais contundente contra o vereador, uma posição mais contundente? Não, é que é assim, doutor Nelson, ele pediu a licença de 4 meses, certo? Tá, até aí tudo bem, ele não precisa justificar nada. Ele justificou, por motivos particulares, que está lá no inciso 3º do regimento interno do artigo 94. Ele pediu licença de 4 meses para assuntos particulares. Tá. Veja bem, a licença venceu, o legislativo se encontra em recesso. Tá. Certo? Para todos os efeitos, ele não tem falta ainda. Não. Agora, dia 10 de fevereiro, nós vamos estar novamente em atividade, onde o decreto 201 diz que pode-se ter 1/3 de falta no ano. Então, a cadeira, em todos os termos amparados pela lei, doutor Nelson, a cadeira de vereador do Legislativo de São Miguel do Iguaçu é o vereador Valdir da Silva. Ok. Esse 1/3, vereadora, sem querer polemizar, ele conta também para as convocações extraordinárias ou vale só para as ordinárias? Ele é válido para as ordinárias. Para as ordinárias. Mas o decreto 201, ele tem algo que fala em 5 extraordinárias convocadas pelo prefeito. Certo. Como é que a senhora vê, assim, no primeiro momento, como é que vai terminar isso, vereadora? Olha, doutor Nelson, uma situação muito delicada. Porque uma coisa vocês estão aí com todos os cuidados, obedecendo o regimento, obedecendo a legislação. Mas assim, a senhora analisando o problema, como é que a senhora enxerga? Olha, eu quero ser bem verdadeira, doutor Nelson, em poucas palavras e dando a minha opinião, pessoal. Veja bem, doutor Nelson, hoje a vida pública, você se expõe por qualquer coisa e também do mosquito se faz um elefante. Com todo o respeito, doutor Nelson, eu lembro a questão minha, quando protocolaram duas comissões processantes para me caçar no Poder Legislativo, foi um escândalo na imprensa, foi um escândalo perante a população, mas quando eu provei por A mais B que tudo aquilo era mentira, nunca eu perdi a minha cadeira e eu não fui caçado. Mas por que foi concretizada a comissão processante, doutor Nelson? Porque eu fiz a cirurgia, mas não pela prefeitura como tinham me acusado. Eu provei que eu fiz particular. Por isso que eu não perdi minha cadeira. A mesma situação do vereador Chico Mota, da questão da bariátrica, por que teve uma comissão processante? Porque estava lá a bariátrica no corpo dele, tinha a prova do ato. O que acontece? Ele passou pela comissão processante, por que ele retomou a cadeira dele? Porque ele pagou aos cofres públicos a cirurgia que havia sido feita pelo problema de saúde dele. Mas se por bem, para não magoar a população, ele devolveu o valor. Ele continuou com a cadeira dele. Agora eu lhe pergunto, doutor Nelson, como que eu vou abrir uma comissão processante se todos os autos até hoje levantados, Ministério Público, Poder Judiciário, DENARC, Federal, GAECO, nunca, doutor Nelson. O Poder Legislativo de São Miguel teve acesso a um documento sequer. O que nós sabemos sobre toda essa situação? O que a televisão fala, o que a imprensa fala, o que as redes sociais via internet, Facebook comentam, mas veja bem, um poder como o Poder Legislativo, ele não pode se basear em diz-que-diz e comentários, ele tem que ter documento. Aí nós temos documento aqui, vamos tentar conseguir o processo dele. Mas ele não foi condenado, doutor Nelson. Então a Constituição Federal ampara ele. A Justiça Eleitoral ampara ele. O decreto 2001, ele está dentro da lei. Então, veja bem, no momento em que numa dessas leis deixar de amparar,
tem como proceder. Mas, a princípio, ainda a cadeira é dele, mantém-se outro vereador na casa, mas eu discordo a questão de remuneração. E isso a população de São Miguel do Iguaçu não vai aceitar, e a lei diz que ele não pode ter essa remuneração. É suspenso o pagamento dele até que se decida a condenação ou ele prove a inocência dele. Ok. Vereadora, nós estamos além bastante do adiantado da hora, mas eu queria respeitar a oportunidade da senhora falar. Obrigado pela sua participação, obrigado pela audiência, tá certo? Valeu, doutor. E meus cumprimentos, viu, Miguel? Eu acompanho você faz mais de 20 anos, quando você começou na política. Doutor, ouvir isso de você para mim é uma honra muito grande. Muito obrigada. Um bom dia. Ok, 12 horas e 40 minutos, com 50 segundos, 34.7, já disse para o Bobato que ele está convocado, o João do Campos do Iguaçu, ele quer saber se o dinheiro para pagar o rolo do Festival do Humor, eu gostei da forma como ele coloca aqui, o rolo do Festival do Humor, sai do bolso do Paulo ou sai da Prefeitura? A Prefeitura não está pagando, hein, Paulo? Nem a Prefeitura não pagou. Quem pagou foi o Ministério do Turismo. Foi verba que veio carimbada para o Festival do Humor. Veio. E se tiver alguma condenação, eu, o Ziraldo e o Rogério Bonato que vão ter que pagar. A Prefeitura devolveu o dinheiro sem discutir a devolução do dinheiro. Veio uma auditoria do Ministério do Turismo, que foi refeita em 2013, estranhamente, depois de ter sido aprovada em 2007, refizeram uma auditoria depois em 2013. Aprovaram 2 vezes. 2013, e aí veio um pedido dessa auditoria do Ministério do Turismo para a Prefeitura devolver o dinheiro. A Prefeitura devolveu o dinheiro sem sequer discutir se era devido ou não. E aí, na época, houve uma votação na Câmara, o meu posicionamento foi contra a devolução, porque eu entendi que o atual prefeito, queria devolver para criminalizar o ex-prefeito. Então, haveria possibilidade de debate sobre a devolução e a Prefeitura simplesmente preferiu devolver o dinheiro e pronto. Mas é um dinheiro que foi investido e foi devolvido, então não tem... 12h42, o Claudemir do Jardim de São Paulo, ele disse que a vereadora só enrolou e não conseguiu explicar como um senhor que está na cadeia foi capaz de retomar a posse de sua cadeira. O Claudemir, eu não entendi melhor, deixa eu clarear aqui. É isso aí mesmo. Está em recesso a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores não, ela está em recesso. Aí, neste período, o vereador terminou aquele prazo de 4 meses que ele se licenciou. Para todos os efeitos, a Câmara de Vereadores está aguardando de hora em diante qual vai ser o posicionamento. A partir do dia 10 de fevereiro, quando as sessões começarem, é que vai contar as faltas e o processo. E aí, se ele está, se ele não está e tal. Então, ou seja, não foi cassado o mandato. Eu continuo com a única opinião. Ainda que fosse pedisse para depositar em juízo o pagamento do vereador, se eu fosse o presidente da Câmara, não alcançaria nenhum. Mas isso ela foi clara, ela disse que não vai haver pagamento. Não vai haver pagamento. 12h43. Paulo McDonald, obrigado pela sua... Obrigado por você me permitir usar o microfone. Você sabe que esses processos todos que são cantados aqui em verso e prosa, doutor Paulo, ainda que, é uma opinião minha, ainda que o senhor não tivesse nenhum desejo de ser novamente, de disputar novamente a Prefeitura de Foz do Iguaçu, ainda mesmo assim, eu acho que o senhor teria que realmente dar essa explicação ao povo, o porquê que se constituiu esses processos. Né? Eu conheci, dentro do quadro do CC3, havia um marceneiro e um motorista que, nas emergências, eram utilizados os serviços dele e, por causa disso, está sendo motivo de uma condenação. Mas eu acho que isso, de denúncia, condenação ainda não. Mesmo assim, eu acho que a comunidade tem que saber essas coisas e diferenciar, né, um ato que, digamos... de fraude. De fraude. E que hoje está muito fácil o povo entender que houve falcatrua, que houve corrupção, que o ambiente está propício a isso. Fazer essas diferenças, porque é exatamente isso que ocorreu, né? Eu acho que tem que ser feito isso, a bem da verdade. Eu vou preparar isso aqui, não sei se você me der a oportunidade, e são várias ações, não chegam a 100 não, viu, Nelson? E se considerar as que já foram
Que já foram para o espaço. Procedente. Não, eu acredito que sejam uns 30 processos, né, prefeito? Talvez menos que isso aí. Eu acho que são uns 30 processos. Cíveis e criminais. Tem os dois, né? O Rorato tem uma lista bem grande. Bom, o Rorato, o interesse dele, eu sei qual é. Você também sabe qual é o interesse. E eu tenho, os meus advogados me mantêm informados de cada... E são bons os advogados. São muito. Você conhece o Muniz. Claro, o Rodrigo Muniz, meu amicíssimo. Grande advogado, conseguiu. Então eu vou trazer à baila cada situação dessa para a população tomar conhecimento. Muito obrigado. Ok, 12h45, o que é o WhatsApp? Tem mensagem aqui, a Joana do Parque Presidente 2, ela está pedindo que o Paulo volte. Ela disse que está cansada já. A dona Joana, eu tenho um carinho muito grande por ela, porque a dona Joana disse que foi ao exterior comprar um rádio para ouvir o contraponto da cultura. Claro que ela foi aqui no nosso querido Paraguai, salve, salve. Mas eu gostei do jeito que ela colocou. Fui ao exterior comprar um rádio. O Haroldo Amboni também pedindo a volta do Paulo e dando parabéns ao Paulo McDonald. 12h46, é o Contraponto da Cultura. Bobato, obrigado pela tua presença. Obrigado, doutor Nelson. Paulo McDonald Guise, obrigado pela tua presença aqui, tá certo? Venha mais vezes. Lembre dos brasileiros, não fale só em rádios argentinas. A família é boca dura, aquela família lá, né? Aquela família lá, tem posição. Aquela família lá em Curitiba tem posição. O negócio é o seguinte, o negócio para terminar o programa, infelizmente, eu noticio o falecimento de Dona Célia Zenati Cruz, de 83 anos de idade, uma senhora aposentada, que faleceu no Hospital Costa Cavalcante. A Capela 1 do cemitério São João Batista é local do seu velório e no Jardim São Paulo será sepultada. Faleceu também Norveli Antoninho Cavalini, de 74 anos de idade, um operador de máquinas no Hospital Municipal, Capela Mortuária do Morumbi 2, velório, cemitério Jardim São Paulo, sepultamento. Faleceu, infelizmente, Elza Aparecida dos Santos, de 53 anos de idade, causa-morte, uma causa violenta, de acordo com o IML. Ela está sendo velada na Capela 2 do cemitério São João Batista e será sepultada no cemitério do Jardim São Paulo. Atenção, numa dessa, todos os membros da mesa aqui para comentar alguma coisinha, mas é joguinho rápido que nós já estamos bem além do tempo. Manchetes, os principais jornais brasileiros, eles gritam as seguintes manchetes: Barbosa anuncia no Conselhão que incentivo ao crédito chega a 83 bi. É aquele negócio, vamos gastar, vai terminar o dinheiro, vai ter que devolver para o banco. Vamos gastar? Desses 87, 17 bilhões vem do Fundo de Garantia. Tá, ok. Pois é, só um comentáriozinho. O Brasil tem 370 bilhões de dólares de reserva. A Argentina não chegava a 20. Se o governo resolver baixar essas reservas, vamos dizer assim, para um número para 200 e aplicar 170 bilhões, isso dá quase 1 trilhão de investimento, 800. Então, daqui a pouco, eu não sei quem está dirigindo a economia, se está prestando atenção nesse detalhe. Eu acho o seguinte, Paulo, tem uma série de situações, e eu não conheço de economia, e eu acho que você, na condição de prefeito e tal, se dedicou muito mais a isso, tem muito mais deferimento do que eu para dizer isso. Mas se diz o seguinte: o governo brasileiro, ele gasta mal, arrecada em demasia, por quanto isso deixa de se pagar, sonegação a toda hora, é um indutor de sonegação essa carga tributária, e além do que não faz o dever de casa com as economias que ele deve ter. Entendeu? E aí é que vem. Ontem eu estava vendo, a Petrobras vai cortar não sei o que em salário, não sei quantos bilhões. Eu falei, santo Deus, e ninguém via aquilo. E ninguém via aquilo durante anos. É gestão, tudo é gestão. Bilhões, não é, Bobato, vai cortar uma diretoria porque vai, fundir com outra, já não é mais necessário, então não é uma explicação dessa. É assim, nós vamos cortar bilhões de salário. Pelo amor de Deus, caramba. Pelo amor de Deus. O pesão lá no Rio de Janeiro não consegue uma agulha uma seringa. Você sabe que a ProSaúde assumiu 7 hospitais no Rio de Janeiro. Sim. Conseguiu reduções assim de 30%, 40% nos custos e conseguiu acabar com aqueles amontosos e corredores e tudo, e também aumentou, então, quase 50% o volume de atendimento, porque é mais rápido, mais racional.
estão há 5 meses sem o pezão passar o dinheiro deles e os caras aguentando. Só um segundinho, Bobato. Paulo, eu fiz aqui há dias, daí alguém, quando eu te elogio, alguém liga aqui, toda assanhada. Quando eu te critico, ela já fica braba e não sei o que e tal. E aí eu disse o seguinte, tem 2 marcas na prefeitura do prefeito Paulo McDonald, que isso quem conteste, que eu vi muita gente discutindo vaga para ser prefeito, que queria fazer o IDEB de Foz do Iguaçu, tal, igual foi feito em Foz do Iguaçu. O cara lá de Florianópolis eu vi, lá em Curitiba, o Gustavinho Frutti dizia, meu amigo, que ia fazer também, e tal. Governo do Ceará, assim vai. E teve uma comissão processante da saúde, da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, o qual o prefeito atual recepcionou os 4 colegas, ele não fazia parte da comissão, e foram 5 deputados estaduais visitar o hospital, chegaram aqui no contraponto e elogiaram o jeito que o hospital estava sendo administrado, que estava bonito, que estava bons profissionais. Então, a saúde não é essa maravilha toda que o Paulo diz. Não era, porque estava a dona Lourdes aqui no 1.500 na fila da ortopedia, tal, mas o hospital tinha um índice de satisfação beirando, mas próximo do 100. Próximo do 100. Passava de 99%. 98%. Era coisa de 98%. Então, isso tem que ser reconhecido. Justiça, nós temos que dizer, quando a gente discute, saúde é o seguinte, era com estas que o prefeito Reni Pereira até o presente momento fez, é o 9º modelo implantado desde que começou a primeira vez o prefeito Paulo McDonald do primeiro mandato. E deu certo quando foi para a OAS. Perfeito. E deu certo quando foi para a OAS. Esta é uma realidade, porque não é a filha do fulano, a filha do Beltrano, a não sei quem, não sei o quê. Vai gente que tem gabarito, vai gente que tem capacidade de compra, de negociar, de não sei o quê. Nós compramos para 48 hospitais aqui, seu fornecedor, e nós pagamos em dia, e nós vamos discutir a compra de um raio-x, nós vamos discutir de 3 raio-x, nós temos o dinheiro, tudo isso facilita, claro, e a gente sabe disso. E aí começa, e daí o Nelson está desempregado, mas eu acho que o Nelson pode ser diretor do hospital. E o Júlio Afonso, mas o Júlio Afonso é um gurizinho bom, eu acho que ele vai assumir um cargo lá na diretoria também. Sabe, quando começa isso, acabou. Chega lá, está cheio de boa vontade, mas não tem jeito. Não adianta, não tem preparo. Deixa eu só dar uma informação aqui, que eu estava vindo para o programa e fui convidado para falar sobre a venda dos terrenos. Sim, senhor, é isso. Isso vai voltar. E aí eu vi uma informação, não sei se foi o Dante, se foi o Caleb que disseram, que o prefeito quer pagar a dívida da Lei da Joca vendo terreno. Ele não pode. Aliás, o problema desse projeto de lei que ele apresentou, ele não pode usar o dinheiro para chamar de despesas correntes. Ah, entendi. Não pode, entendeu? Só para investimento, só para novas construções, para novo processo. Ele tem dito de novos postos de saúde, alguma coisa. Mas não está escrito isso no projeto. Ah, tá. Mas não, esse nós vamos discutir bem a semana que vem. Tem que conversar. A Folha de São Paulo, atenção, Dante Quadra. O Dante... ia pagar. Vou ver a filha dele. O Brasilense, OAB, entra com ação para assegurar a constitucionalidade de cotas. Mas estão discutindo as cotas ainda? A OAB está discutindo. Mas a OAB está discutindo o quê? Não, ele quer segurar a constitucionalidade. Já está segurado. Teve um juiz do Ceará, não sei de onde que foi, que entrou com uma liminar, alguma coisa assim, contestando ali as cotas para entendi. O 0 hora, OMS estima que 4 milhões de pessoas terão Zika, é a Organização Mundial de Saúde, terão Zika. Isso aqui é só um detalhe. Esse combate ao mosquito está sendo de uma incompetência brutal. Tá avançando, e eles continuam caçando ovelha e mosquito, e o mosquito avançando, e chikungunya, e cérebro pequeno, e não entendem a mecânica do mosquito. Tem que matar em casa. Só um detalhe do Zika e da microcefalia. A Fundação Altino Ventura é uma referência de combate à microcefalia no estado do Pernambuco. Teve que demitir 16 funcionários, fechar 2 alas, porque o governo de Pernambuco não repassa o dinheiro desde maio de 2015 para combater, para a fundação que é
referência no Brasil em combate à microcefalia. Tem 135 crianças sendo tratadas lá, o governo federal repassou e o governo de Pernambuco diz que gradativamente vai passando, ou seja, tiveram que demitir 16 funcionários. O INCA, que atende pelo INCA, a Prefeitura McDonald, que atende pelo Instituto Nacional do Câncer e o Hospital Iraço Gedner, aqui em Curitiba, é uma referência mundial, os dois são referência mundial no tratamento de oncologia e tal. Está nesta situação o INCA. Está tendo que pedir empréstimo. Mas como é que pode? Normalmente o governo federal tem repassado os recursos. Isso tem acontecido em vários locais que o governo do estado ou o governo de alguns municípios, eles usam o dinheiro para outra coisa. Usam para publicidade? Que é o caso. E não consertam. E ela merece um devido debate um dia ainda. Como é que o governo do estado consegue repassar o mesmo dinheiro que o município não conseguia repassar se a fonte do recurso era o mesmo que era o governo federal, mas tudo bem. O Brasil Econômico, reforma da Previdência irá respeitar direitos adquiridos, afirma Barbosa. Olha, desde que eu me conheço por gente, eles estão na tal da reforma da Previdência. A juíza aqui de Foz do Iguaçu diz o seguinte, esse negrinho chamado Nelson Rodrigues começou a pagar quando ele tinha 14 anos de idade. Entendeu? Em 2 meses. E ele já passou dos 40 anos. Reconheceu. Porque mas eu quero aquele integral e eles não me dão. Por quê? Porque não sei o quê, porque daí no ponto... Esse é novo, quer se aposentar, não quer se aposentar, mas já eu tenho 50 anos aposentado, e aí sempre é reforma. E no meu tempo que eu chego lá para pedir a gaita, eu agora tem reforma, agora vou fazer uma reforma, agora vem uma reforma, agora vem o Previdência, o fator, não sei o quê. E vou te contar uma coisa, e mais pouca vergonha do que a greve dos peritos do INSS também não teve no Brasil. Gazeta do Povo, TCE apura indício de corrupção em obras de 111 colégios, meteram o dinheiro do apagador, do giz. Eita, coisa linda. Você está acompanhando esse caso? Não? Eu estou acompanhando. Isso é um absurdo. O Chico brasileiro foi aqui numa escola em Santa Terezinha, que já tinha recebido 3 milhões. O deputado Chico brasileiro, falei com o Marcelo... Não tinha nada, abandonado mato. O deputado Chico brasileiro, ele tem que contar aqui para nós, capaz ele é um homem idôneo, e eu sou amigo do Chico, igual do Chico. No primeiro ano de mandato do Chico, ele tem que explicar para nós se ele foi a passeio ou a trabalho em Curitiba. Ele vai ter que dar essa explicação. Entendeu? Ele tem que defender. E ele está querendo nos está sendo injusto com o Chico. Não. Está sendo injusto com o deputado. Está sendo injusto com o deputado. Porque como a outra deputada faz propaganda todos os dias. Não, senhor. Não. Está sendo. Não faz teatro todo dia. Não. Foi lá, pediu dinheiro, não sei o quê. Não foi ela que conseguiu. Coisa que está acertada há 10 anos agora. Vou dar uma opinião. Neste particular, a deputada Cláudia deu de 10-0 no Chico. E nas posturas importantes entre Não, as posturas importantes é o seguinte, eu acho que postura importante você tem convicção. Aquela do Chico se mantém em favor do funcionalismo público, palmas para ele. Ele sempre foi um homem com essa ideologia, com esse posicionamento. Não tem por que você pegar. E a partir dali teve todos os boicotes do governo do estado em relação a ele, você sabe disso. Todo o processo. Sim, mas o homem disse que vai votar com o governo, chega lá e não vota. A Gazeta, pergunta para o Paulo se ele gosta disso, ele foi prefeito. Gazeta do Iguaçu, o número de empresas em Foz aumenta 57% em 5 anos. Que é a nossa querida Gazetinha do Bonato. Gente, vamos embora, né? Nós temos que transmitir o jogo de Toledo. Você sabe a quem pertencia Toledo, seu Júlio Afonso, você que tem 20 anos? Pertencia a Foz do Iguaçu, foi desmembrada de Foz doIguaçu. Longe, hein? Foz do Iguaíra, de Foz do Guarapuava, né? Foz do Guarapuava. Foram repartindo, né? Então, Toledo que nos respeita. Está aqui, nós somos pai deles. É uma colônia, vai lá e fala isso, depois os caras pegam nós lá no estádio 14 de dezembro. Não, Toledo é um brinco de cidade do oeste do estado. É um município maravilhoso. 12h59, vamos embora. Segunda-feira tem o Contraponto da Cultura, A Voz do Povo. Amanhã às 8 horas, se vocês ligarem numa rádio da Argentina, tem o programa do Paulo McDonald. Das 8 às 10? Das 8 às 10.
sem pontos. E ele podemos convidar o diretor da rádio. Eu só quero ver ele quando o prefeito vier bater nos nossos comerciantes, que nós temos que se ele vir a ser prefeito, se a justiça deixar, segundo ele, se ele vir a ser prefeito, eu quero ver ele cobrar a brasilidade em todos os atos. Podemos convidar o diretor da rádio para almoçar? Você? Podemos convidar ou não? Eu estou sem dinheiro para pagar almoço. Não, mas eu estou convidando. Não, tu tá com o cartão de crédito em dia ou tá? Crédito eu tenho na cidade inteira. Não, eu também tenho. Graças a Deus. 12h59, tchau para vocês. Segunda eu volto com o contraponto.